é aquele que pode buscar o Senhor, que papai querido tenha consciência aqui, presente, fazer esse culto racional diante de ti, esse breve momento, papai querido, Deus amado, mas eu sei que é um estrondo no mundo espiritual, porque quando o céu toca na terra, milagres acontecem. E nós te chamamos, papai querido, sobre nós, sobre os que estão aqui presentes, sobre os que estão, meu Pai maravilhoso, aqui pelo telefone. Senhor Jesus, em qualquer lugar que chegar essa mensagem, que chega também, papai, como estrondo do céu, aonde abre os corações, aonde liberta pessoas, aonde, papai querido Deus amado, como a palavra que vai ser dita hoje nessa manhã, Senhor Jesus, em momentos de crise ou de guerra, não importa, Senhor Jesus Cristo, nós temos que confiar no Senhor e ficar firme na tua palavra. Que o Senhor esteja conosco essa manhã, esteja com cada uma, os corações, papai, que eles são necessitados essa hora. Senhor, Espírito Santo, que o Senhor já possa ir trabalhando, entrando no coração de cada um, tenhas liberdade, Senhor, no nosso meio, nas nossas vidas, para executar, papai querida, a vontade do céu sobre nós, porque o céu manda na terra, assim como o Senhor, quando criou, meu Pai, a primeira frase na Bíblia, Senhor, o Senhor criou os céus e depois a terra. Então, primeiro é o alto, depois acontece aqui embaixo, papai. E nós estamos aqui buscando os céus. E nós cremos que tudo nessa terra vai acontecer diante da tua vontade e perante o teu controle, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãs, hoje nós vamos continuar o livro de Isaías, a Zete vai ler aí. Quem não tem ainda, não abriu a Bíblia, abre aí Isaías 8. Vamos acompanhar a leitura e todas nós podemos meditar nesse texto. Amém? Bom dia, Isaías 8, eu vou ler na linguagem de hoje. O significado do nome do filho de Isaías. O Senhor Deus me disse, pegue uma tabuleta grande e escreva nela, em letras bem grandes, o seguinte, Maer, Salal, Asbaz, e procure 2 homens de confiança, isto é, o sacerdote Urias e Zacarias, filho de Jeberequias, para servirem de testemunhas. Algum tempo depois, a minha mulher, a profetisa, ficou grávida e deu à luz um filho. Aí o Senhor me disse, ponha nele o nome de Maer Salal Asbaz, pois antes que ele aprenda a dizer papai ou mamãe, o rei da Assíria levará embora todas as riquezas de Damasco e de Samaria. O Senhor falou comigo de novo. Ele disse, esse povo não quis as águas calmas do riacho de Siloé e está tremendo de medo do rei Rezim e do rei Peca. Por isso, eu, o Senhor, vou trazer o rei da Assíria e o seu poderoso exército para atacarem este povo. Eles avançarão como uma enchente do rio Eufrates, que sobe acima das margens de todos os canais e de todos os rios que desembocam nele. Eles invadirão a terra de Judá com as águas de uma enchente que cobrem tudo e sobem até o pescoço da gente. Mas Deus está com seu povo. As suas asas abertas protegem a terra prometida. Reúnam-se, povos, mas fiquem com medo. Escutem todos os países distantes. Preparem-se para a guerra, mas vocês serão derrotados. Sim, preparem-se para a guerra, mas vocês serão derrotados. Façam planos, mas eles não darão certo. Resolvam o que quiserem, mas tudo fracassará, pois Deus está conosco. O Senhor Deus pôs a sua poderosa mão sobre mim e avisou a mim e aos meus seguidores que não andássemos no caminho que o povo estava seguindo. Ele nos disse, não pensem que tudo que o povo chama de revolução seja revolução mesmo. Não fiquem assustados, nem tenham medo daquilo de que o povo tem medo. Pelo contrário, fiquem assustados por minha causa e tenham medo de mim, pois eu, o Senhor Todo-Poderoso, sou santo. Eu serei um templo para abrigar vocês. Serei também uma pedra e uma rocha que fará com que os povos de Judá
e de Israel tropecem e caiam. Serei uma armadilha e um laço para pegar os moradores de Jerusalém. Muitos tropeçarão, cairão e se despedaçarão, ficarão presos nessas armadilhas. Eu disse aos meus seguidores: guardem a mensagem e lembrem dos ensinamentos que o Senhor me deu. Ele me escondeu do seu povo, mas eu confio nele e nele ponho a minha esperança. Aqui estou eu com os filhos que o Senhor Deus me deu. O Senhor Todo-Poderoso, que mora no Monte Sião, nos enviou para sermos sinais que causem espanto ao povo de Israel. Algumas pessoas vão pedir que vocês consultem os adivinhos e os médiuns, que cochicham e falam baixinho. Essas pessoas dirão: precisamos receber mensagem dos espíritos, precisamos consultar os mortos em favor dos vivos. Mas vocês respondam assim: o que devemos fazer é consultar a lei e os ensinamentos de Deus. O que os médios dizem não tem nenhum valor. O povo andará de um lugar para o outro, sem rumo, desanimado e com fome. Por causa da fome, ficarão com raiva e amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus. Olharão para o céu e depois para a terra e verão somente sofrimento e escuridão, trevas e angústia, porém não poderão escapar delas. Amém. Amém, irmãs? Glória a Deus. Todo mundo pode meditar nesse texto. Eu queria fazer algumas considerações antes de passar para vocês. O reino do norte estava em luta com o reino do sul. Era um tempo de sofrimento para o povo de Deus. Irmãs, o que Deus mais colocou no meu coração é que o reino não pode estar dividido. Nós somos o reino de Deus. E entre nós não pode haver divisão. Amém. Certo? Por quê? Porque isso não agrada a Deus. Lá em Mateus, Jesus, o próprio Jesus disse: um reino dividido contra si mesmo não prevalecerá. Então, falando de reino, era isso que eu gostaria de trazer para a nossa reflexão. Falando dos caminhos do Senhor, ele fala que ele vai estabelecer uma pedra de tropeço. Ele estava falando do Cristo que viria, que traria para aquele povo judeu um discernimento diferente e condenação para aqueles que não se arrependessem e cura para os que ficassem na presença de Deus. Tem uma parte do texto que ele fala o seguinte: nem toda rebelião é rebelião, irmãs. O pecado de Satanás chama rebeldia, rebelião. Nós precisamos entender que só tem um Deus, só tem um reino, e só tem um Senhor na nossa vida. Não existe nem grego, nem judeu, somos todos filhos de Deus. Se nós não olharmos para os nossos irmãos como irmãos, Amém. nós não revelamos esse Deus. Então, se há um só Deus, um só Senhor, somos todos irmãos. E às vezes a gente cai na pegadinha do quê? Da rebelião, da contenda, da fofoca. Irmãs, sonda seu coração na profundidade que Deus está falando nesse texto aqui, sobre a gente andar pelo que a gente vê e não pelo que a gente crê. Porque muitas pessoas estavam olhando a circunstância. Nós não fomos chamadas para andar conforme circunstância. Nós, todas nós aqui, fomos chamadas para andar segundo uma direção. E ele fala que ele vai habitar no templo. Quem é o templo hoje? Nós somos o templo do Espírito Santo. O nosso Deus está dentro de nós. Amém. E ele nos diz: andai por aqui. Então, não é pelo que a gente está vendo. Aquele povo ali estava perecendo. E ele fala duas vezes: eles vão clamar, não serão ouvidos, eles vão ir e não encontrarão. Ele fala ali, fala: olha,
Vai buscar, não vai achar. Mas aquele que se refugiar em mim, eu vou guardar debaixo das minhas asas. Debaixo das minhas asas. Mas vai ser derrotado. Ele vai pra guerra e vai ser derrotado. Irmã, você tá pronta para ir pra guerra e ser derrotada? Às vezes a gente quer olhar para a circunstância e a gente não entende que às vezes uma derrota que a gente vive é uma vitória no reino. Muitas derrotas que eu vivi na minha vida, financeira, emocional, todas elas, em qualquer área na minha vida, o Espírito Santo de Deus tem capacidade de transformar o que tem aparência de sofrimento e derrota em vitória. Verdade. Que muitas vezes você quer que aquela circunstância seja resolvida naquele momento, da sua forma e do seu jeito. Irmãs, Deus tem um jeito, tem uma forma e tem um momento para todas as coisas. Então, o que esse texto traga para gente, eu fiquei meditando essa semana. Por que Paulo escreveu cartas? O povo estava fazendo tudo certinho? Tudo errado. Irmãs, todas as cartas do apóstolo Paulo, de Pedro e de João foram escritas para reorientar o povo. Se tem que reorientar, porque as pessoas estão desorientadas. E às vezes eu vou estar desorientada, você vai estar desorientado. Por isso, as cartas, a meditação, a comunhão, a revelação no Espírito, a confirmação. Ele fala assim: você coloca o nome do seu filho e procura duas testemunhas, irmãs. O texto começa assim: procura duas testemunhas para testificar o que está no seu coração. Conselho, né? Pessoas de honra. Ele sugere um sacerdote e um homem de Deus. Irmãs, procure duas pessoas para opinar se aquele momento que Deus está falando, se aquilo que Deus está ministrando. Outra coisa, antes do filho nascer, Deus deu o nome. Percebe tanto que isso é importante? Deus nos chama pelo nome. E o nosso nome tem um significado espiritual. Você já parou para pensar? Que existe um nome que Deus deu para você, que tem um significado. E quando ele fala com Isaías, ele fala assim: olha, você vai ter um filho. E eu já escolhi o nome. E que nome, né? E que nome, né? O nome do filho dele era o nome de que ia ser derrotado, que ia para a guerra e ia ser derrotado. O significado do nome do filho dele ali, naquele momento, assim, você vai para a guerra e vai ser derrotado. Irmãs, a vitória de Deus não é a vitória do mundo. Muitas derrotas que nós vamos viver aqui são vitórias para o Evangelho. Não é em vão quando você oferece sua vida em favor do rei. Então, o rei não pode ser dividido. Reino que luta contra ele mesmo não vai prevalecer, vai ser derrotado, porque estava ferindo um princípio. O reino do norte estava lutando com o reino do sul, estava ferindo um princípio, então vai ser derrotado. Isso já é uma alusão a Mateus. Por quê? Porque todas as vezes que você estiver dividida dentro da sua casa, você vai ser derrotado, irmão. Não adianta. Não há como um reino estar dividido. Então, o reino tem que estar amalgamado. Amalgamado é assim: nós temos diferenças, mas nós somos só um corpo. O que é amalgamado, ele não mistura, mas ele se une e não solta. Então, pessoas diferentes são complementares, amém? É isso que eu queria meditar nesse texto, né, hoje. Vou abrir aqui para quem quiser falar no online. Não vou deixar de passar para a Viviane, porque quando a Viviane está aqui, eu sei que ela tem palavra do alto para entregar para nós. Outra coisa que ele fala aqui: não consultem os mortos, nem os médios, nem os adivinhos. Por quê, irmãs? Porque os mortos não podem revelar o que o eterno pode nos revelar. Amém. Os mortos estão mortos. Não incomodem os mortos. Não vale falar com um parente que morreu, irmã. Deixa ele lá quietinho. Vai conversar com Deus.
O seu Deus, o meu Deus, o nosso Deus está presente, disponível na pessoa do Espírito Santo para falar comigo e com você 24 horas. Ele não dorme. O Santo de Israel não dorme. Amém? Vou passar para Vivi e as meninas do online depois. Fale aí um pouquinho. Paz, minhas queridas, de novo. Alguns pontos Deus trouxe aqui para mim, de que Isaías ele estava ali colocando as pessoas e nos nossos corações também, eu acredito, nessa hora, para a gente voltar a confiar em Deus. Porque às vezes, meus irmãos, nós somos a geração que mais tem palavra. Hoje você escuta a palavra, a pregação de todo mundo que você quiser e toda hora. Mas é a geração que menos tem fé. A gente vê que é o povo que menos tem fé e menos confia, porque a gente sai com a palavra linda dessa, aí depois da manhã a gente já está com os mesmos problemas, entra nas mesmas crises, e às vezes a gente patina nas mesmas coisas. E Deus, eu acredito que Deus nos traz para esses momentos tão lindos, que eu acho, assim, eu sou apaixonada nesse grupo da Lalá. Por mais que eu mudei para o Rio de Janeiro, eu volto para cá e venho. E o lugar que eu mais frequento, para falar a verdade, eu fico muito com a minha família quando eu tenho oportunidade de estar aqui, né? Saio da missão e venho para cá. Eu fico 24 horas com os meus filhos e meus pais. Mas quando eu venho para cá, eu falo, eu vou para lá. Porque é um referencial para mim. Por quê? Porque eu vejo uma unidade, exatamente o que ela está falando, exatamente é isso que Deus quer de nós. Porque não pode mais existir diferença quando a gente busca a Deus. Porque se ainda existir diferença e competitividade, ou certo tipo de sentimentos facciosos, vamos dizer inveja, porfia, dissensão, fofoca, essas coisas erradas, mas é ninguém que subsiste. Não é só dentro da nossa casa, mas é numa amizade, é em todos os âmbitos. E outra coisa, quando há divisão, há algo muito perigoso que eu vejo, que é destruir os sonhos das pessoas. Então as pessoas hoje são as pessoas muito sem esperança, porque olha só, José compartilhou o sonho dele. Certo? Eu vou fazer um pouco do exemplo de José no meio de Isaías aqui. Porque José ele compartilhou uma palavra que Deus deu para ele, né? E José no meio do percurso, ele ficou com a palavra, e olha o tanto que é importante a palavra, porque Isaías, Deus deu nome para o filho de Isaías e não nasceu. A profecia não tinha nascido. Mas Deus já tinha dado o nome. E Isaías crê tanto na palavra de Deus e cria tanto na palavra de Deus, que na hora que o filho nasceu, ele pôs o nome do filho dele e ele colocou. Eu quero ver nós hoje, como mães, se vamos colocar um nome desse no filho da gente. Você ia colocar um nome horroroso desse no seu filho? Porque falar que é bonito não é bonito. Certo? Mas Isaías, ele estava ligado com quem? E esse é o nosso problema. Nós não cremos na vontade de Deus e na palavra que Deus determina para nós. Porque a gente ainda fica no âmbito da terra. Ah, mas que vergonha colocar o nome desse meu filho? Por que eu vou andar com Deus? Para que eu vou ter fé? Para que eu vou parar de consultar, então, pessoas que eu acho que são espirituais? Para que eu vou deixar de, né? Às vezes, consultar as pedras, o pau, a árvore, seja o que for. Para que eu vou deixar isso? Porque ele falou. E é isso que Isaías está trazendo para aquele povo. Se Deus falou que é soberano, fica com o que ele falou, ainda que você não encaixe naquilo que você às vezes imagina, não encaixe no seu rol de amizades, não encaixa às vezes na sua vida social, ou seja, o que for. Isaías não estava preocupado com as críticas, irmãs. E hoje nós nos preocupamos muito com as críticas que nós levamos na cara, então eu vou e recuo com a minha fé. E aonde que eu vou ficar? Na onde? Nessas crises, vem as batalhas, aí acontece só divisões, aí você não cresce na sua fé, porque na realidade você não fica com a palavra de Deus. Você fica com aquilo que os outros estão falando, que é essa geração que Isaías está. E José não. José ficou com a palavra de Deus. O povo jogou José no fundo do poço, os irmãos. Pensa, deixa eu contar um sobre você, era irmão dele. Vou contar um sobre ele. Deus me mostrou os 12 feixes e ali todo mundo se prostrava diante de mim e tal. Aí Jacó virou e falou assim: mas você acha que eu e sua mãe vai se prostrar diante de você? Você ficou foi maluco. Os irmãos falaram: esse homem é doido e tal. Não, mas veio aquela tanto daquela inveja. E José contou uma palavra profética que Deus deu para ele, mas você vê que José não parou de sonhar, não parou de crer, teve confiança até o final e ele ficou com o primeiro sonho, porque ele continuou 14 anos preso. Ele foi 14 anos preso. Ele desceu nessa prisão. Então, os momentos de crise, que é esse que Isaías está pregando, é justamente para Deus mudar a motivação do nosso coração.
Porque são motivações erradas dentro de nós que faz a gente chegar nos lugares errados. Agora, José foi ser governador, né? José alcançou o governo que Deus falou. Então, vamos lá. Se você quiser alcançar e realmente chegar aonde Deus planejou que você chegue, ainda que você e eu nós já cheguemos, vamos dizer, na nossa vida empresarial em algum lugar, na nossa fé em algum lugar que você já está confortável, em todos os âmbitos, mas tem um lugar que Deus preparou para você e para mim, e é aonde que você tem que chegar. Porque aquilo que Deus preparou para você e para mim é a vontade soberana dele. E se é a vontade soberana dele, não importa se te jogaram no poço, não importa se te jogaram em prisões, você não vai deixar de ficar com a palavra que foi gerada debaixo de uma profecia, que a palavra de Deus é a palavra profética. E realmente é o livro da profecia, e é onde que a gente crê. Por quê? Porque eu não tenho vergonha daquilo que Deus manda eu fazer ou ser, eu vou crer e vou fazer, por quê? Porque ele é soberano. Todas as vezes na minha vida que Deus me deu uma palavra, e todas as vezes que eu faço missão e vou para um lugar, eu fico com a palavra de Deus. Eu estou com uma missão lá no Rio de Janeiro, exatamente, é um grupo assim, onde que todo mundo ali compartilha a palavra, né? E já chegamos a tal ponto ali que o povo colocou fogo na porta da nossa, nossa casa, enquanto a gente estava lá dentro, entendeu? E um monte de batalhas em si, e muita rejeição em cima daquilo que a gente fala, e simplesmente a gente fala da palavra de Deus. Então, assim, são muitas adversidades que vêm para tirar você daquilo que é a palavra, né? Distância com os meus filhos, tantas coisas que acontecem em si, mas eu vou ficar com aquilo que ele me falou. Porque enquanto eu tô lá, Deus ele cuida tanto daquilo que é meu aqui que vocês não têm noção. Tanto é que a minha empresa anda sozinha aqui. Eu tô lá e a minha empresa anda sozinha aqui. Porque quem cuida dela é Deus. E eu creio nisso. Porque se eu ficar achando que eu controlo a vida dos meus filhos, o meu trabalho, né, em si, e as áreas da nossa vida em si, então, na realidade, eu perdi o controle. Mas se você, nessa manhã, entregar novamente a sua confiança em Deus 100% e lembrar que a palavra que Deus já determinou na sua vida volta, traz na sua memória aquilo que Deus já determinou, e você ficar com ela, você pode ter absoluta certeza. Você é uma pessoa imbatível. Por quê? Porque José foi imbatível. E José governou. Aí lá, vamos dizer, o servo lá de Faraó, né, que era o de antes lá, que José, né, a esposa dele de Potifar quis derrubar a vida dele, mas Deus ainda não tinha aquele lugar. Imagina, a gente já chega num lugar confortável, né? Você fala, gente, mas eu já estou aqui na casa de Potifar, tá ótimo, né? Já saí da prisão, estou na casa de Potifar. Deus tem o melhor. Meu filho acabou de abrir uma empresa com os amigos dele, e aí ele falou, mãe, e agora como é que faz e tal, e tudo ali? A gente orando em cima, não deixa de orar. Ele faz jejum e ora de madrugada, pastores daqui de fora, tudo, ele junta os amigos dele, tudo à noite e ora. Eu acho isso muito legal. E ele queria, era para fechar o contrato eram duas empresas. Uma das empresas, aí ele foi, quase fechou, aí não deu certo. Ele falou, mãe, mas Deus falou. Eu falei, não, meu filho, eu vejo duas canetas. Tem uma preta que é muito bonita, mas a outra é dourada. Deus tem o melhor. Então você vai continuar crendo. Aquele que desanimar da oração, que desanimar de tudo ali. Aí eu falei, continua crendo, porque Deus ele não falha. Eu nunca vi Deus soltar uma palavra que ele não é responsável por aquilo que ele fala. Se ele falou, porque quando ele abriu foi debaixo de oração. Aí ele foi, eu falei, se Deus falou, você vai ficar com o que Deus falou. E os amiguinhos dele meio assim, os outros assados, eu falei, você vai ter essa vitória. Menino, graças a Deus ele fechou um contrato com essa outra empresa, que é assim, vamos dizer, é 10 milhões de vezes melhor do que aquela outra que ele estava ali choramingando em si, e na realidade Deus honrou ele de uma forma que ele só entrou e o negócio aconteceu, ninguém nem falou. Eu falo, porque a glória de Deus não é sua, e para que Deus saiba que realmente você saiba que nunca é vão tudo que você faz para o Senhor, nunca é vão. As reuniões que você vem na terça e na quinta, não é vão. As suas orações, não é vão. Só se torna vã quando você não crê. Quando você vai ficando com 50 mil tipos de palavra, graças a Deus, tudo é palavra de Deus. Mas às vezes você está cheia de palavra, mas pouca vida de Deus. Então a gente não pode estar cheia de palavra, a gente tem que estar cheia da vida de Deus. Porque a vida de Deus é porque você crê e pratica. Quem crê, pratica. Quem não crê, só é um papagaio falante. Mas quem crê, pratica. Não, peraí, eu vou mostrar com as obras o tanto que eu creio em Deus. Então é diferente. O seu crer é diferente, o meu crer, e é diferente a nossa unidade, porque a unidade, Deus fala em Hebreus 4, que na realidade ela vem do Espírito Santo.
Quando a gente se enche de Deus, não tem como você ficar no plano de julgar, nem no plano de religiosidade alguma, porque religião mais divide e briga. A gente está vendo um monte de guerra aí, justamente por uma causa religiosa vã. E na realidade a gente não está aqui por uma bandeira religiosa, eu creio que nós estamos nessa terra pela bandeira que é do céu, que é Deus, né? Que é soberano, criador de todas as coisas, de você e de mim. E ele pode todas as coisas. Esse meu filho, graças a Deus, deve ter uns 5 anos que Deus ressuscitou ele. Ele morreu dentro do banheiro da minha casa, ele ressuscitou e ele, graças a Deus. E quando ele voltou com um toque de Deus. Porque tudo aquilo que você entrega para Deus não precisa morrer, entendeu, irmãos? Minhas irmãs, mas só que, às vezes, quando você entrega com fé, você pode ter certeza que Deus, ele deixa uma marca. Então, não pensa a nossa vida, se a gente sai daqui com essa palavra, realmente gera vida em cima dessa palavra, vamos gerar em oração e crendo, você pode ter absoluta certeza, não importa o estágio que você está e nem o que você estiver passando, se você crer nele, entregar os 5 pães e 2 peixes, você pode ter certeza. E pão de cevada, irmã, era o menor pão. Que a gente vai que poderia pelo menos uns 5 pães grandes, né? Que a gente já pensa, não, deveria ser pelo menos não. Não. E os 2 peixes eram piabinha. Então, quer dizer, aquela impossibilidade total. Mas entregou na mão daquele que pode fazer todas as coisas. E entregar, irmãs, é entregar. Eu sempre fui uma mãe extremamente. A lista aqui, que é a minha do meio, tem 3 filhos. No minto, extremamente protetora. E estou na vida deles 24 horas o tempo inteiro. Só que lá de longe eu também estou. Já acordei de madrugada. Pedro, onde você está? 3 da manhã. Eu falei, vai para casa agora. Então, eu sou controladora e protetora, aí Deus me mandou fazer essa missão lá no Rio, eu vou e volto, mas eu aprendi com Deus a confiar nele, eu achava que eu confiava, mas eu aprendi a entregar. Quando a gente entrega, o controle é só dele, não tem o seu controle. Você senta no banco do motorista, do passageiro, quer dizer, e fala, Senhor, dirige realmente, e você vai parar na terra que ele determinar. Acontece, nós estamos meio como Ló, que Deus fala, vai, os anjos arranca a gente da Sodoma e Gomorra, arranca a gente daquele problemão que a gente passou, porque é por isso que você está aqui buscando a Deus, que realmente a gente fala, não, deixa eu iluminar minha vida aqui, que sem Deus eu acredito que eu não vou dar conta. Só que aí Ló falou assim, não, o anjo falou, vamos para aquela cidade lá na frente. Ele falou, não, me deixa nessa aqui que tá bom. Então Ló sempre escolhia a vida dele. Não, eu escolho as Verdes Campinas. Não, vamos escolher aquela cidade. E Ló não deixou descendência para trás, a não ser os inimigos de Deus, porque as filhas cometeram incesto com esse pai. Entendeu? Então, na realidade, a gente vê que enquanto você escolhe, você não para onde Deus quer, mas quando você deixa Deus escolher, fecha os olhos e vai, isso é fé, que não tem chão, mas você anda, você vai chegar onde Deus quer, e essas guerras você vai passar, mas você vai chegar de lá vitoriosa, em cima daquilo que Deus tem para você, e a vitória vai ser não só para você, mas tudo ao seu redor é vitorioso. Porque os meus filhos, graças a Deus, e tudo aquilo que é o que eu mais prezo, as minhas heranças, que é meus filhos, né? Em si, estão no Senhor, graças a Deus, tem todo o temor de Deus, e eles sabem ir sozinhos. Não precisa mais de eu ficar ali, às vezes, preocupada com isso ou aquilo, eles mesmos me dão notícia. A minha menor me dá mais notícia ainda, que a Débora, ela tem 13 para 14 agora, ela é a que mais nos ensina lá em casa. Ela chegou pronta. Então, desde 2 anos de idade, ela já fala muita coisa de Deus pra gente, ela bota você para ajoelhar, né? Com 2 aninhos, a Débora ela chegava, que ela também, com 2 meses, ela foi ressuscitada, mas ela com 6 já queria falar, com 1 ano ela já falava, fluente. E ela, com tudo aquilo que é de Deus, Elisa, experiências doidas que a gente passa, mas você ficar com a palavra de Deus é onde que você fica com a sua fé erguida. Porque nos momentos mais difíceis, se você lembra da palavra, você sabe que Deus nunca mentiu. Ela tá cantando desde cedo, é bonitinha demais, né? Então, se você fica com a palavra de Deus, você fica com tudo. Porque quando Deus falou aquele versículo, que é o primeiro, né? Deus criou os céus e depois a terra. Tudo começa aqui. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus, a sua justiça, e todas as outras coisas, ou as demais coisas, vos serão acrescentadas. Só que a gente inverte as coisas. Você corre tudo atrás aqui, e depois você chama Deus para abençoar naquilo que você correu atrás, e é o contrário. Corra atrás daquilo que Deus quer que você corra atrás, e num base ele vai trazer tudo para a sua vida que ele quer que você executa, mexa, faça, e Deus vai prosperar todas as coisas. Porque aí vai tirar esses fardos que às vezes a gente carrega porque a gente vai atrás.
Não é o que Deus traz. Porque se está além, a cruz você dá conta de carregar, que Deus preparou para você e para mim. Agora, se está além, você está carregando coisas que nem é para você carregar e você acha que você tem que ser a mulher mais forte, porque a gente é muito criada nisso, né? A mulher tem que ser forte, a mulher que é forte é aquela que dá conta de tudo, e se ela não der conta de tudo, ela não é forte. Não é isso. Eu creio que uma mulher forte, na realidade, ela não tem que dar conta de tudo, ela tem que ser forte porque Deus é Deus na vida dela. Amém. Né? A nossa fé está alta. Amém? Amém. Glória a Deus, vai lá. Pergunta aí se alguém quer falar. Alguém quer falar alguma coisa, queridas? Pode falar. Pode abrir aí e falar. Para todas nós, a gente comenta todo mundo junto. Quer meninas também aqui? Se quiser falar, alguma das meninas aqui. Camila. Passar para Camila, meninas, enquanto a Andressa resolve. Eu e lá, menina. Desde cedo. Segura para elas, tá? Bom dia, meninas. Hoje de manhã me veio assim, eu não chamei vocês para a gestão de pessoas, mas para a relação com pessoas. Amém. Então, às vezes a gente se coloca, a gente, assim, eu falo por mim, na verdade, né? Vou falar por mim. Muitas vezes, até dentro de casa, eu quero ver o resultado da palavra de Deus nos meus pais, na minha família, ou em alguém com quem eu converso que ainda não crê, mas Deus não me chamou para gerenciar pessoas nesse sentido, mas para me relacionar e com Ele e com as pessoas, se fazer conhecido nessa relação, né? E quando existe uma relação de gerenciamento, existe um grau hierárquico, a pessoa está presa nesse papel do gestor, do chefe, né? Do controle. E a gente sabe que um chefe, normalmente, quando você não é amigo do chefe, você é amigo da pessoa, né? Ou você se aproxima da pessoa, ou você fica vendo só como algo de cima para baixo. E então o outro, né, é um sonho de Deus e não um projeto meu. Eu não tenho que ficar modelando as pessoas para atender às minhas expectativas, ainda que seja de acordo com a palavra de Deus, né? Quem gerencia pessoas é o Espírito Santo. Amém. E é Deus. E é Ele que faz a obra. A gente não convence ninguém, né? A gente só dá o nosso testemunho, entrega a palavra tal qual ela é, e o Espírito Santo se encarrega de gerir. Amém. Eu vou falar o que estava aqui no meu coração, que assim, como a Lala introduziu, né, sobre o livro de Isaías, e essa palavra foi uma palavra de exortação para um povo que não queria escutar a exortação, um povo que sabia que era o escolhido e isso e se ensoberbeceu. E às vezes a gente acha que a gente segue a nossa vida sem buscar a direção de Deus, sem buscar a revelação. O fato de nós sermos cristãos faz nós acharmos que nós somos melhores que os outros. E aí, quando se levanta um inimigo, nós achamos que quando se levanta algo contra nós, a gente acha que é o inimigo. E aqui não, a Síria foi um instrumento do Senhor para trazer o povo de volta. E às vezes as nossas tribulações é Deus usando Ele mesmo causando a confusão, Ele mesmo trazendo a guerra para nos fazer voltar para Ele. O exílio foi necessário para que o povo de Deus enxergasse Ele como Ele verdadeiramente é. E às vezes não quer dizer que Deus tinha abandonado ele. Na palavra, o tempo todo fala: eu estou permitindo para que vocês se voltem para mim. E aqueles que, mesmo diante dessas circunstâncias que não eram favoráveis, mesmo diante do instrumento de destruição, de rebelião, de guerra, de tirar mesmo da promessa, Deus tinha entregado a promessa e estava tirando de volta. Deus estava falando: eu estou com vocês. Então, às vezes, a gente está ali no meio do furacão se questionando, mas aquele furacão é porque Deus está permitindo que esse furacão acontecer para que nós nos voltemos para ele e nos constrangemos diante dele.
E como vocês comentaram, né, que hoje nós somos a geração que tem mais palavra. E aqui fala, né, que não procurem médio, alguém consulte espíritos. E às vezes a gente busca uma revelação, mas e às vezes as revelações que Deus tem para nós, porque essa foi uma revelação de Deus, foi um profeta falando, é de exortação. E nós fica procurando profetas que falem aquilo que nós queremos ouvir, não o que a palavra de Deus quer. Porque nós estamos buscando a revelação que atende às nossas expectativas, não a direção de Deus. E ele fala que aquele que guarde o mandamento com cuidado e cele a lei entre os meus filhos, esperarei no Senhor, escondendo o meu rosto, não porém, nele porém a minha esperança. Então ele está falando assim: eu estou tirando vocês da terra prometida que eu entreguei a vocês, mas eu estou com vocês, guardem a mim, guardem os meus mandamentos, e coloquem em minha esperança. E não busquem profecias que não vêm de mim. Não busquem a palavra que não vem de mim. Porque hoje tem-se muita palavra, tem-se muita pregação, mas tem-se pouca revelação daquilo que é verdadeiramente o propósito de Deus para as nossas vidas. Amém? Amém. Que lindo, gente. Eu vi essa menina criança e ela pregando nessa sabedoria e discernimento. Orgulho de você. Amém. Que lindo. Você sempre me inspirou. Quem mais, meninas, quer falar? Andressa, Minha, Vânia. Aí no online, pergunta aí, meninas. Alguém quer falar aqui no online? Não vira, não. Eu quero falar um pouquinho. No chat aqui, fala. Pronto. Peraí. A Luana vai falar. Pode falar. Peraí, porque entrou no chat aqui. Peraí. Pronto. Deu certo? Deu. Acho que é isso, né? Pode falar, Luana. Eu queria compartilhar aqui um trecho que está aqui na minha Bíblia de estudo, a Bíblia da Mulher, que fala muito a respeito disso que nós estamos tratando. Deus, ele é descrito como santuário e também como pedra de tropeço. Para os que o temessem com reverência, ele seria santuário. Para os que temessem os seres humanos e rejeitassem o Senhor, ele seria pedra de tropeço, uma armadilha, um laço. Toda mulher tem uma opção quanto à maneira de responder à revelação de Deus, mas cada um é responsável pelas consequências da escolha feita. Sem fé, não há vitória. Tem um versículo aqui que eu não lembro, depois eu vou achar e vou citar para vocês, que ele fala assim, para a gente não dar em meio ao povo. Porque quando nós estamos lendo aqui do versículo 11 a 15, a gente vê assim, ó, que a gente pode fazer planos, mas os nossos planos não vão ser cumpridos, porque haverá derrota. Mas no comecinho aqui, ele fala assim, ó, eu estarei enquanto asas na proteção do povo. O que eu estou querendo falar com vocês? À medida que a gente vai evoluindo, vivendo em sociedade, não, vamos voltar do começo, né? Deus estabeleceu o seu povo, ele colocou um rei a pedido do povo, né? E nós tivemos um Deus que era um rei que era dedicado a Deus, que era o rei Davi. E à medida que Davi ele saiu do trono do reinado, que ele faleceu, a sua descendência, os reinados de Israel, eles foram se desfazendo, né? Então veio primeiro Salomão, que foi um homem que estava sob a direção de Deus, mas no final da vida já estava um pouco mais distante de Deus, e já com o filho de Salomão, ou seja, no neto de Salomão, o reinado já se desfez, o povo já se dividiu. E aí a gente teve o reino de Judá, as famílias de Judá e de Benjamim, que permaneceram enquanto um, e os outros 10, né? E o povo foi se corrompendo por questões políticas, que a partir do momento que existiam dois reinados, o reinado de Israel, ficaram conhecidos como o reinado de Judá e o reinado de Israel, eles não queriam ir a Jerusalém, porque era de Judá.
Então, eles já criaram uma nova capital de adoração, que era Samaria. E nesse processo, o povo foi se desvirtuando. O povo ele foi perdendo o temor de Deus. E o povo foi crendo mais no que os olhos humanos, o que o olhar permitia, do que no poder e no cuidado do Senhor. Então, quando havia uma ameaça de guerra, eles, ao invés de clamar e pedir a proteção de Deus, eles pensavam: com quem que eu posso me aliar? Vou chamar Egito? Vou chamar. Quem que eu vou chamar? E durante anos, Deus ali veio alertando: volta para mim, você confia mais no Egito do que em mim, na minha presença? E foi enviando profetas, clamando pelo arrependimento. E o povo permaneceu desviado. E chega no momento que a perdição foi tão grande que o Senhor falou assim: olha, eu vou chamar ali. Não é o nosso Deus é bom. O nosso Deus é bom. Tudo que ele permite é para o bem. Então, a necessidade da vinda de Assíria, ela vem de uma consequência das escolhas do povo. E aqui ele traz o profeta Isaías para nós entendermos o seguinte: que aqueles que permanecessem com reverência, ele seria santuário. Ainda na provação, ele colocaria debaixo das águas e ele proveria e ele permitiria a continuidade. Hoje nós só temos uma continuidade do povo de Deus, que são judeus, porque ele sempre protegeu o remanescente. Ele sempre protegeu aqueles que foram fiéis. Ele sempre protegeu aquele que tinha temor e que se planejava, permanecia fiel apesar da adversidade. Então, é um lembrete muito do que a Stephanie estava falando, que todas falaram hoje, que na provação, e nós vivemos muito esse momento hoje no nosso país, onde todos nós tememos para onde vamos, como estamos, como é que está a disputa, mas a gente tem que entender que independente de como as coisas vão andar, independente das decisões que venham, o nosso foco principal não é o temor do que vai acontecer ou para onde nós vamos, mas buscar o Senhor, fazer uma relação com o Senhor, para que nós permanecemos sobre a providência dele, sobre o cuidado dele. Porque independente do que acontece no nosso exterior e fora, se nós estivermos focados na presença dele, buscar relação, que foi o que a Camila estava falando, nós vamos sempre ter o cuidado dele. E isso é uma responsabilidade e uma obrigação nossa. Porque o profeta Isaías aqui, ele estava fazendo uma profecia de exortação. Ele chamou o povo e falou assim: olha, vocês têm pecado, vocês estão no caminho errado, o povo tem feito más escolhas, e o Senhor vai vir, mas quem permanecer fiel vai ter a proteção dele. Naquela palavra de Isaías, quem ouviu e se arrependeu foi recebido pelo Senhor. Quem ouviu e mudou seus caminhos permaneceu debaixo das asas do Senhor. Então, é um lembrete, um cuidado que a gente tem que sempre ter. Que foi falado logo no começo pela nossa irmã do Rio. Como é que a gente tem intimidade com Deus? Como é que nós chegamos a Deus? Como é que nós conhecemos o poder de Deus? Através da palavra. É buscar essa palavra, é buscar essa relação. É buscar esse crescimento em intimidade. Não é a gente buscar a palavra de alguém que tem intimidade com ele para a gente receber a profecia. Aqui a gente fala, Deus, ele faz a referência da gente não buscar a segurança fora. Porque quando a gente está com o coração enrijecido, gente, às vezes a gente recebe uma palavra de exortação, eu não quero receber aquela palavra.
Então, quando Isaías ele profetizou a destruição do povo de Israel, porque aí a gente vai continuar. A partir do 9, Deus ele tira o controle político do povo de Israel, porque ele destitui os reis, mas na sequência ele começa a falar sobre o nascimento do reino do príncipe da paz. Então, o capítulo 9 ele já começa a profetizar sobre a vinda do Messias, que vai redimir os nossos pecados. Então, não era um sofrimento sem propósito, um sofrimento apenas com ira, mas era um processo necessário para trazer o Messias, quem realmente faria a religação do povo de Deus com ele, que permitiria, depois de um tempo de pecado, que a gente pudesse voltar para a presença dele. Então, é isso que a gente tem que entender, que foi exatamente o que Stephanie falou. Os processos, as provações, eles vêm porque às vezes são necessários para a gente se arrepender e voltar à presença do Senhor, voltar a ter intimidade do Senhor, voltar a buscar a proteção do Senhor, sair da nossa necessidade de segurança que é visível, porque se eu tenho um exército vindo contra mim, no meu humano, no meu carnal, eu penso assim, tá vindo 100 mil homens, eu preciso de 100 mil homens, deixa eu me alinhar com o Egito, porque eu preciso dessa visão de segurança e entender que pode vir 180 milhões de homens e Deus dá a provisão, igual a gente vê quando a gente está lendo o livro de Reis, que em um momento, eu não me lembro qual foi o povo que foi com um exército de 180 mil homens, e o povo de Israel, acho que foi no reinado do rei Ezequias, e o rei Ezequias foi um rei que estava próximo a Deus, que estava submetido à vontade de Deus. E ele entregou ao cuidado do Senhor. Ele não tinha os soldados necessários para lutar naquela guerra. E o Senhor fala para ele, falou assim, eles não vão nem chegar aqui, porque antes deles chegarem aqui, eles vão ser destruídos. E antes que eles chegassem à cidade de Jerusalém, o próprio exército começa a brigar um contra o outro. O próprio exército do adversário, ele se autodestrói. Porque a gente tem que entender que o cuidado de Deus, ele não é limitado à caixinha do que a gente possa entender e a crer. Como é que ele vai dar a vitória para nós ou para o seu povo diante das dificuldades? A gente, na nossa limitação, a gente vê, às vezes, poucas opções. A gente vê poucas opções, mas para ele não existe. Então, não existe essa limitação de como, onde, ou da forma que tem que ser feito. E por isso que a gente tem que trabalhar em nós, e aqui fala, toda mulher tem opção quanto à maneira de responder à revelação de Deus. Cada um é responsável pelas consequências das suas escolhas. Nós, mulheres hoje, nós temos que trabalhar para nos encher da palavra de Cristo, para nos encher do conhecimento de Cristo, para conhecer a sua palavra, para a gente se dobrar em reverência e temor e ter a segurança de entregar diante dele o resultado de toda dificuldade, de toda provação que nós estamos enfrentando. Porque eu tenho certeza que não tem ninguém nessa sala e nem aqui no chat do Zoom que não tem uma provação diante delas hoje. Eu tenho certeza que todas hoje estão enfrentando uma batalha. Mas muitas das vezes a gente ainda está enfrentando essa batalha na nossa capacidade, na nossa força, no que a gente é capaz de prover e no que a gente é capaz de resolver. E isso muitas das vezes fica pesado, muitas das vezes traz exaustão, porque é difícil carregar isso tudo, é difícil carregar esse peso. E a gente trabalhar o nosso crescimento e o nosso amadurecimento para estar pronto para entregar de coração, entregar e não pegar de volta. Porque muitas das vezes, isso eu falo por mim,
Eu aprendi muitas das vezes, eu orava falando o que eu estava entregando, mas na dúvida, eu já tinha pegado de volta e estava resolvendo. Então, é isso que eu queria compartilhar, da gente fortalecer a nossa fé, para a gente trabalhar a entrega real da confiança no Senhor, para vencer, para conduzir, para estar na direção e vencer todas as nossas lutas e as nossas batalhas. Porque para Ele tomar a frente, para resolver para nós, que nem sempre a resolução vai ser do jeito que a gente quer, a gente tem que entender isso, porque a gente tem um endurecimento que a palavra só é boa se tiver de acordo com o que eu penso. Então, assim, quando o profeta ele veio falar assim, olha, o povo vai ser destruído, ele já alerta. E não adianta vocês irem procurar adivinhos. Você sabe por quê? Porque o povo não gostou daquela palavra. Se eles não gostarem daquela palavra, você sabe o que eles fazem? Eles geram dúvida a respeito da credibilidade do profeta. Deixa eu buscar outra pessoa para ouvir o que eu quero. Deixa eu buscar outra pessoa para eu ficar na minha zona de conforto. Porque é muito mais fácil para a gente, ao invés de encarar que nós estamos no caminho errado e arrepender e voltar para o Senhor, questionar a palavra que está sendo dita, porque ela não está de acordo com a nossa vontade. Então, é esse trabalho que a gente tem que fazer, gente. Entrega. Entrega verdadeira significa abrir mão do controle. Abrir mão do resultado. Abrir mão de entender. Porque Deus permite um resultado do que ele permite o outro resultado. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável. O resultado pode não parecer bom agora, mas a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável. O resultado de Deus aqui em Isaías 8 foi a destruição do povo de Israel. A destruição do governo de reis que estavam permitindo a corrupção do povo. Mas por que Deus permitiu? Porque o que ele estava enviando era o príncipe da paz. O que ele estava iniciando era o reinado do príncipe da paz. Era a redenção completa. Era nós não mais chegarmos a Deus através de um intermediário, de profetas, mas era nós chegarmos a Deus enquanto filhos, de forma direta. A palavra de Deus aqui é uma profecia de uma destruição. E às vezes a gente dá um desespero, fala assim, eu vou botar no meio desse povo aqui, ó, vão invadir, e eu vou ser atingida. Talvez sim. Só que o que ele tem lá na frente, que a gente não vê, que a gente não tem consciência, é muito melhor. É muito além. Deus, ele nunca nos dá o que a gente precisa. Ele sempre dá mais. Ele sempre dá mais. Mas para a gente receber esse mais, para a gente viver esse mais, a gente tem que passar pelo processo da entrega, o processo da rendição, do temor, de forma total e completa. Deixar o nosso direito de entender. Deixar o nosso direito não, deixar as nossas vontades de que as coisas aconteçam na hora e no tempo que a gente quer. Porque não é no tempo dele. Eu falo assim, é no momento certo nós vamos experimentar todo o amor e o cuidado, porque até para a gente dar valor e ser grato pelo tamanho do amor e do cuidado, a gente tem que entender que aquilo é amor e cuidado. Porque senão a gente não compreende. E é isso que eu queria compartilhar hoje. Amém. Amém. Glória a Deus. Amados. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmã, você está sendo uma boca de Deus no nosso meio. E a gente louva a Deus pela sua vida. Todas as vezes que você faz uma consideração, ela sempre é muito profunda e pertinente. Lembrando que é a irmã com mais número de perdas de familiares do nosso grupo. E é essa mulher que está dando esse testemunho. E a gente aprende muito com você, irmã. Você é uma mulher que não foge à responsabilidade, ainda que em dores.
Amém? Passar aqui para Soraya. Não sei se aí a Graça quer falar. Gente, a Dani, que está aqui lá do Canadá, a gente gosta de ouvir a Dani. Se a Dani quiser falar, né, Dani? Abre o áudio e fala, porque quando você vem é um privilégio, né? Abre seu áudio aí, Dani. Amém, Lala. Bom dia a todas. É o que eu gostaria de complementar com todas as irmãs que falaram aí, que às vezes são as consequências das nossas ações, mas Deus é tão misericordioso que mesmo as consequências que às vezes deveriam ser muito ruins, Ele nos faz ter essas experiências e nos leva de volta para o caminho dele. Se a gente o buscar, ele sempre vai nos resgatar. Assim Amém. como está lá no Salmo, nem que seja lá no vale da sombra da morte, ele está sempre com a gente. Basta que a gente diga, Deus, não sei o que fazer, me ajuda, né? Que é como a Viviane estava falando, a gente tem que entregar o controle, como a Luana falou, né? A gente entrega, mas a gente quer estar no controle, né? Quer estar segurando. A Joyce Meyer fala uma coisa também, sempre que eu ouço a Joyce Meyer, eu lembro muito de ti, lá. Ela diz: você vai para o culto, leva todos os seus problemas. Ai, tudo lindo, tudo maravilhoso. Quando termina o culto, você pega os problemas e leva de volta para casa. A gente não entrega no altar. Então é isso que eu acho que tá. Esse culto de hoje foi isso, é realmente a gente repousar em Deus, né? Porque Jesus, ele veio para cumprir toda a lei, veio para cumprir o sabá, veio para. Não é só um dia de descanso. Todos os nossos dias têm que ser de descanso. Quando a gente acorda de manhã, a gente fala: Deus, eu te entrego o dia de hoje, eu consagro a ti. Não sei o que eu tenho que fazer, não sei com quem eu vou falar, mas tu sabes. Me usa. E ele vai usar. Deixa eu falar. A Lala sabe da minha história. Os meus sogros, eles estão aqui no Canadá comigo, né? Meu sogro teve um AVC e ele está se restabelecendo, é isso que eu falo, é isso que eu creio, que ele é curado. Amém. Para quem não sabe, Amém. eles são marroquinos, então eles são de origem muçulmana. A minha sogra, nós fomos para um acampamento de final de semana da nossa igreja. Ela recebeu Jesus lá. Assim, Glória a Deus. mas o meu marido fala assim, porque o meu marido se converteu, já fez o curso da nossa igreja, né? Ele fala: ah, ela não mudou. Eu falei: meu amor, essa não é a nossa parte. É como a Luana falou, quem vai trabalhar isso é o Espírito Santo. A nossa parte é apenas ser exemplo, é ser a Bíblia que muitas pessoas vão ler, porque muitas pessoas que estão no mundo, elas não vão estar na igreja, mas a gente tem que ser a Bíblia para essas pessoas. Então, assim, é o praticar a palavra, como a Viviane estava falando, é que é. Espera Nós só um somos pouquinho, tem a Bíblia alguém de com áudio aberto. Deixa eu pedir para Graça fechar. Fecha aí, Graça. Pode continuar, Dani. A Bíblia que muitas pessoas vão ler é apenas nós, é o nosso exemplo de vida, é falar com o nosso porteiro, é falar com todas as pessoas, é ser a alegria de Deus, o amor de Deus para com muitos que não vão ter oportunidade muitas vezes, que eles sentem vergonha sim, às vezes, de ir para a igreja e de ter o julgamento, né? Dizer assim: ah, mas sou tatuado, eu tô com cabelo estranho, eu sou um mendigo, não tomo banho, e aí? Então, essas pessoas, elas vão ter esse encontro com Deus através de nós, que Amém. trabalhamos, estamos nas ruas, né? Eu acho que é isso mesmo, é a gente entregar a Deus o nosso dia, todos os dias, consagrar a Ele, e Ele vai usar. Mas que a gente esteja pronto para ser usado e se sentir pertencente a esse reino e dizer assim: não, eu sou crente dentro da minha casa, mas na rua eu não sou. Não, você é crente em todo lugar, né? E é isso. É isso. Eu tenho vivido milagres diariamente. Todo dia eu falo: Deus, hoje tem um milagre para viver na minha vida. E eu tenho visto isso dentro da minha casa. Todo dia uma nova casquinha vai caindo, uma nova casquinha vai caindo. E a gente vai sendo mais de Deus e menos de nós. Amém. É isso. Aleluia. Glória a Deus.
Benção demais, né, irmã? Testemunha aqui da mulher que ganhou a família toda muçulmana para Jesus, né? E eu me lembro quando conheci a Dani, a Gláucia, Deus me levou no Canadá para resgatar uma amizade com a Andréia, que é uma pessoa que trabalhou comigo no banco. E lá eu conheci a Gláucia, a Dani e essas outras irmãs que vieram andar com a gente. E a André me comentou que ela e a Dani, lá no Canadá, elas iam para a escada do consulado brasileiro para poder orar, porque tinha que ser lá, na escada. Então, irmãs, nós temos o privilégio de estar num país onde a gente pode orar abertamente e falar desse Deus que a gente serve, né? Abertamente, amém? Ora aí, irmã. Fala aí. Amém. Não, só concluindo aqui, eu estou incomodada para falar isso. Eu tenho uma turma de amigas e elas são muito politiqueiras. E elas querem fazer e tal. E a gente tem aqui no nosso meio também alguns, muito assim. E ela falou, fica falando para mim, você precisa ir fazer e tal. Eu falei assim, deixa eu te falar. Deus estabelece reis e remove reis. É verdade. Assim está na palavra, e a gente crê na palavra. Então, nós temos que descansar. O que Deus está fazendo? Lógico que nós temos que orar, né? Se meu povo que se chama pelo meu nome orar, me buscar, Claro. né? Eu virei dos céus, virei e perdoarei seus pecados. Então, isso nós estamos fazendo. Temos que fazer. Essas pessoas que estavam muito preocupadas, essas amigas minhas, eu falei para elas, eu falei assim, deixa eu falar para vocês, vamos orar e vamos clamar. Por quê? Ah, mas uma delas falou, eu não vou ter neto, eu não tive filho, não vou ter, consequentemente, não vou ter netos. E vocês que vão ter, vocês têm que preocupar com isso. Eu falei assim, e você está muito preocupada, falou para mim, lá no grupo. Eu falei, se eu te falar, eu realmente estou preocupada, não. Sabe por quê? Porque o que eu oro é que cada um conheça o Jesus que eu conheço. Amém. Se cada um conhecesse Jesus, nós não temos que temer. Vamos passar a tribulação? Vamos. Vamos, porque está escrito na palavra. Se está escrito na palavra, nós vamos passar. Mas vamos passar com Jesus é diferente. Vamos orar e vamos clamar, e ele virá dos céus e perdoará os nossos pecados. Amém. Então, não vamos temer, não, gente. Lógico que a gente tem. E aí, o que a gente tem que fazer? Pregar para o povo não ter medo. Não é? Porque está todo mundo desesperado. Realmente, o Brasil está vivendo um momento de desespero. Mas nós não podemos, nós, como cristãos, nós não temos que desesperar. Nós temos que proclamar a palavra. Nós temos que ser a Bíblia viva. As pessoas têm que ver em nós isso. Então, é isso que vai ser a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve, como está escrito lá em Malaquias. E é assim que Deus tem que usar a gente. Então, cada um de nós temos que ser esse instrumento. Não levar mais desespero para o povo. Ah, porque o Brasil está assim. Tá, não se desespera não, gente. Nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos, Deus vai cuidar. Ele sempre cuidou. Ele não trouxe a guerra aqui? Isaías não está falando aqui que ele trouxe a guerra? Não foi o diabo, né, Não gente? foi o diabo, foi Deus que trouxe a guerra. Então, né, que o povo, meu tio falou, gente, mas aí nesse Antigo Testamento é um povo morrendo, é matando todo mundo, o que é isso? Essa Bíblia é esquisita demais. Eu falei, tio, foi Deus que estabeleceu isso. E aí, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que buscar e entregar e levar a palavra. Se você não levar, né, como que ouvirão? Deus vai usar as pedras. Se você não falar, ele vai, né? Se você não clamar, se você não falar, ele vai usar até as pedras. Então, usa a gente. Nós temos que ser esse instrumento. Amém? Pode orar, amém. Quando a Soraya falou do 2 Crônicas 7,14, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, é uma receita, orar e se converter dos seus maus caminhos. Então, eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a nossa terra. Então, isso é muito poderoso e é para hoje. E hoje, povo de Deus, cartas vivas de amor, ouve do céu. Ouve do céu que Deus é um Deus de detalhes. Deus não é o Deus da correria. Deus é um Deus de detalhes.
e ele se revela nos detalhes. E se a gente estiver distraída, a gente não percebe os detalhes. E os detalhes, sabe o que ele vai fazer com a gente? Vai fazer nosso coração ferver e vai incomodar. Se não está incomodando, quer dizer que você está fazendo parceria com o outro reino. Entendeu? Então, esse é o convite. Faça parceria com esse reino, com esse rei, que é o único rei que está sentado acima de todo o trono, acima de céu e terra. Tudo está no controle dele. Mas ele chama o povo dele. Eu sou o povo dele, você é o povo dele. E por que ele chama o povo dele? Para fazer o nome dele conhecido. Se você não faz parceria de fazer o nome dele conhecido, então você não está sendo o povo dele. Então, que todas as resistências dentro de nós, de saber que esse é o caminho, eu não vou seguir o caminho deles lá, dos necromantes, o caminho do que eles adoram, não vou seguir. Vou seguir o único caminho e verdadeiro caminho. Amém? Senhor Jesus, obrigado, Pai, porque o Senhor se faz presente, ó Deus. Obrigado porque o Senhor atende o seu povo, o Senhor preza pelo seu povo, porque é aqueles que vão proclamar. A tua palavra fala, ó Deus, que se não há quem pregue, como ouvirão? Mas a tua palavra também fala que se não haver clamor, até as pedras clamarão. Então nós estamos aqui como mulheres para clamar pelo a única solução da minha vida e do meu coração é esse rei. A única solução da minha casa, da minha família, é esse rei. A única solução dessa cidade é esse rei. A única solução desse país é esse rei. Então, nos coloca, ó Pai, entregando, desde da nossa família até o mundo, a soberania desse que vai reinar. E levanta, Pai. Levanta assim como o Senhor levantou Esther, que o Senhor levanta aqui, ó Pai, pessoas para estarem, mesmo que sejam órfãs, mesmo que sejam insignificantes ao olho humano, mas o Senhor coloca significado. Então, coloca significado no coração de cada uma agora, para que isso seja motivo de cada uma proclamar a tua luz. É só um que reina e é só um que governa. Em nome de Jesus.